Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Só Exatas. Bom, no vídeo anterior a gente corrigiu a prova do Corpo de Bombeiros Militares do Tocantins no cargo 2, o cargo de soldado. Esse vídeo agora nós vamos corrigir a prova de cadete, ok? São apenas 5 questõezinhas, mas que pede bastante a compreensão na hora que for resolver. Ok? Então vamos lá. Primeira questão. Considere que em um plantão estejam trabalhando 10 bombeiros, 4 mulheres e 6 homens, e que essas 3 pessoas devam ser escolhidas ao acaso para atender a uma ocorrência. Nessa situação, a probabilidade que sejam escolhidas para o atendimento exatamente 2 mulheres é de... Bom, ele quer saber a probabilidade, né? Assim, a probabilidade. Como é que calcula a probabilidade? Bom, a probabilidade ela é igual a uma fração, certo? Uma divisão entre os casos desejados pela quantidade de casos possíveis. É assim? Então, a gente precisa saber quais são esses casos desejados e quais são os casos possíveis. Bom, os casos desejados é que sejam, escolhidos exatamente 2 mulheres, certo? Não mais e não menos, apenas 2 mulheres. Ok. E quais são os casos possíveis? Isso que a gente vai ver depois, ok? Então, bora lá. Os casos desejados. Ele pediu para ser escolhido ao acaso, certo? 2 mulheres de 4, que tem aqui, né, assim. E eu tenho 3 pessoas para ser escolhidas. Então, vou ter, 1, 2, 3. E ele pediu para que 2 sejam mulheres. Se 2 são mulheres, o que resta é homem, ok? Sendo assim, como ele pediu ao acaso, logo não vai ter ordem de escolha, certo? Não vou precisar escolher primeiro a mulher A ou então a mulher B. Vai ser mulher. Importante que seja mulher, assim, 2 mulheres. Se a ordem não importa, a gente vai trabalhar com combinação. Agora vamos entender aqui, ó. Como é que calcula a forma da combinação? Qual é a forma da combinação? A combinação de n elementos tomados PAP é igual a n fatorial dividido por p fatorial n menos p fatorial. Ok. Sendo assim, a gente vai ter o quê? Vai ter uma combinação de 4 mulheres, que é o total que eu tenho, 4 mulheres, certo? Só que eu vou escolher apenas 2, então vão ser grupos tomados de 2 a 2. Sendo assim, eu vou ter 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 é 2 fatorial. Sendo assim, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 vezes 1, vezes 2 fatorial. Esse cancela com esse. 4 vezes 3, 12, dividido para 2, que 2 vezes 1 é 2, eu vou ter 6. Bom, então a combinação aqui, ó, de ser escolhido exatamente 2 mulheres, é igual a 6, ok? Só que a gente já sabe que isso aqui vai ser a multiplicação desses 2 com a quantidade de casos possíveis de homens, assim. Então, vamos lá. De homem, vou ter uma combinação de 6 homens aqui, ó. 6. Eu tenho apenas uma posição a ser escolhida. Um macete legal. Toda vez que quiser pegar um certo n e que esse p, que é n tomado PAP, e que esse p é 1, o resultado sempre é a quantidade de possibilidades. No caso, aqui tem 6 pessoas, então o resultado é igual a 6. Ok? Certo? Pronto. Encontrei aqui, ó, então, os nossos casos desejados vai ser igual a quantidade de mulheres, ou seja, a combinação de mulheres, vezes a quantidade de homens, que no caso vamos ter 36. Ok. Agora vamos para o nosso caso possível. Beleza. O caso possível é o seguinte: eu vou ter 10 pessoas e vou pegar aleatório
importando ou não se é homem ou mulher, ok? É o que vier. Então, eu vou ter uma combinação de 10 pessoas e eu vou ter 3 aqui, ó, né? Vou puxar 3 vezes, ou seja, eu escolher 3 pessoas, tomados 3 a 3. Então, eu vou ter uma combinação de 10 fatorial dividido por 3 fatorial. 10 menos 3, vou ter 7 fatorial. Sendo assim, eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 7 fatorial. Cancela esse com esse, a gente vai ter 10 vezes 9 vezes 8 vai dar igual a 720, certo? Dividido para 3 vezes 2, 6 vezes 1, continua sendo 6. 720 dividido para 6, a gente vai ter 120. Ok, então os nossos casos possíveis é igual a 120. Beleza? Substituindo aqui na fórmula, a gente vai ter que P, a probabilidade, vai ser igual a o casos desejados, que a gente encontrou que é igual a 36, dividido pelos casos possíveis, que é 120. Ok, isso aqui eu posso simplificar por 6, certo? Que eu vou ter igual a 36 dividido para 6 é 6. 120 dividido para 6, a gente vai ter aqui, ó, 20. Só que vamos observar uma coisinha. A probabilidade em todas as alternativas está em porcentagem. E como é a porcentagem? A porcentagem nada mais do que uma fração em que o denominador é 100. Bom, isso aqui eu posso transformar em uma fração de denominador igual a 100. Basta multiplicar esse 20 por 5. Se eu multiplico embaixo por 5, também tenho que multiplicar em cima por 5. Sendo assim, eu vou ter igual a 6 vezes 5, eu vou ter 30. 20 vezes 5, 100. Em outras palavras, 30%. Isso aqui é a nossa letra A. Ok? Tempinho para vocês tirarem o print. Beleza, vamos para a próxima questão. A viatura V emite um sinal de emergência para a central de rádio, que está localizada a uma distância de 32 km a oeste e 8 km ao sul dessa viatura. O pedido de emergência à central consiste em localizar a viatura W para auxiliar no atendimento e a determinada ocorrência. A central consegue transmitir sinais em todas as direções, até a distância máxima de 50 km. A central consegue descobrir que a viatura W está a uma distância de 25 km da central a 7 km ao sul da central, determinando assim 2 pontos possíveis onde possa estar a viatura. Beleza. Essa é uma questãozinha do enunciado gigantesco, né? Assim, a CESP eu gosto de trabalhar com essas questões desse formato. O que acontece? Bora só entender essa primeira parte aqui. Bom, a gente vai ter aqui uma viatura V, né? Assim. E o que ele vai dizer? Que a viatura V, ela pediu um sinal de emergência, né? Para a central, certo? E a central, ela está localizada a 32 km a oeste, beleza? Oeste é nesse sentido. Sendo assim, ela vai estar 32 km aqui. 32 km. Certo? E o que ele fala também? Que ela vai estar 8 km ao sul da viatura V. Então vai descer aqui, ó. Sul é para baixo, né? Sul 8 km. Beleza. Aqui está a central. Beleza? Então, bora continuar. O que ele vai dizer também? Ó, a viatura, né? A central, no caso, ela consegue transmitir esse sinal em direções até a distância máxima de 50 km. Bom, isso aqui não importa pra gente, certo? Isso aqui não vai ser importante de nada, é só para encher linguiça. A central consegue descobrir que a viatura W está a uma distância de 25 km da central, a 7 km ao sul. Ó, se ela vai estar 7 km ao sul, de novo aqui, ó, ao sul da central, 7 km. Agora o que acontece? Vamos supor que aqui esteja uma rua, certo?
Tem uma rua aqui. O que acontece? Essa viatura, ela falou que está 25 km da central. Bom, ela pode estar nesse sentido ou nesse sentido. Ou seja, ela pode estar mais ou menos aqui ou ela pode estar aqui. Eu vou ter dois pontos aqui possíveis dessa viatura, né? Assim, porque eu sei que daqui a distância desse ponto até a central é 25 e a distância desse aqui até a central também é 25, certo? O que é que vai determinar qual é que vamos trabalhar? Qual desses dois pontos? Bom, bem aqui, ó, no segundo parágrafo. Com base nessas informações e sabendo que a distância entre as viaturas V e W, ó, V está aqui e W é a mínima. Beleza. Gente, a mínima, qual vai ser esse aqui? Esse daqui vai estar mais distante do que esse, né? Assim? Então a viatura está aqui, ó. Pronto. Encontrei, ó. Então a distância aqui, ó, 25 km. Pronto. Então esse daqui já cancela pra gente, certo? Não é esse daqui. Sendo assim, ele quer saber a distância de W até V. Ou seja, essa distância aqui. Certo? Ok? Deu para entender, entendeu? Tá, agora vamos só pegar um desenho melhor aqui, para entender melhor. Bom, aqui vamos ter a viatura V, aqui a viatura W e a central. Ok? O que ele fala? Que essa distância da viatura, ela vai estar aqui, ó. A central vai estar a 32 quilômetros a oeste e 8 quilômetros ao sul. E a viatura, ela vai estar a 25 quilômetros da central, a viatura W, e 7 quilômetros ao sul da central. Ok. Ele quer encontrar a distância D. Certo. Agora vamos analisar aqui, ó. Essa distância daqui até aqui, ela é basicamente essa mesma aqui, né? 32. Ok? Ela é 32. Então, se eu disser que aqui eu tenho uma distância x, esse daqui vai ser o x, certo? Ou melhor, o 32 menos essa distância aqui, x. Tranquilo? Beleza. Tá, mas para que isso é importante? Porque é o seguinte, ó, eu vou ter aqui dois triângulos retângulos, certo? E se eu tiver essa parte, que eu já sei que eu tenho, porque eu sei que esse tamanho aqui, do ponto V até essa rua em que está a viatura W, né, assim, ela vai ser a soma desses dois lados aqui, desses dois tamanhos, 8 mais 7, ou seja, 15 quilômetros, né, assim. Bom, eu já tenho aqui um triângulo retângulo, eu tenho a medida de dois lados, né, assim, eu tenho a medida de dois lados, eu quero encontrar o terceiro, eu posso aplicar aqui, ó, Pitágoras, em que ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado, não é assim? Bom, só que para encontrar encontrar essa distância aqui, eu preciso saber o valor de x, que é esse aqui de baixo, certo? Preciso encontrar essa distância aqui. E esse x eu consigo encontrar fazendo essa mesma fórmula nesse primeiro triângulo aqui, esse triângulozinho menor, certo? Ele é um triângulo retângulo, então vale essa fórmula. E observa, eu tenho essa distância, né, a hipotenusa, e tem um dos catetos, eu quero encontrar o outro. Bom, faço aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, vai ficar 25 ao quadrado, vai ser igual a 7 ao quadrado mais x ao quadrado, ok? Sendo assim, eu vou ter 625 é igual a 49 mais x ao quadrado. Organizando, 49 mais x ao quadrado vai ser igual a 625. Passando esse 49 para o outro lado, está positivo, vai negativo. Fica x ao quadrado é igual a 625 menos 49. Isso aqui vai dar... passando isso aqui para o outro lado, vai ficar a raiz, certo? Raiz quadrada
de 576. Bom, a raiz quadrada de 576 é 24. Pronto. Se eu já sei que o x é 24 e eu sei que essa distância que eu preciso para poder encontrar o d é 32 menos o x, ou seja, vai ser 32, vou chamar isso aqui de y. O y vai ser igual a 32 menos 24, logo essa distância de y é igual a 8. Bom, aqui já está um bom caminho andado. Por quê? Aplicando de novo a fórmula de a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, vamos ter o seguinte, ó. O a é a hipotenusa. No nosso caso aqui, ó, é d. Vai ficar d ao quadrado é igual a b. Podemos pegar aqui, no caso, o 15. Vai ficar 15. Opa, ficou parecendo um 8. 15 ao quadrado, mais o c, que a gente acabou de encontrar, é 8. 8 ao quadrado. Ou seja, o nosso d ao quadrado, a distância da viatura w até a viatura v, vai ser 15 ao quadrado é 225. 8 ao quadrado é 64. Fazendo aqui, 225 mais 64, eu vou ter 289. Aplicando a raiz aqui, eu vou ter 289, raiz quadrada de 289, que eu vou ter 17. Ok? 17. Então, a distância de W até V é 17. No nosso caso aqui, é a nossa letrinha A. Beleza? Um segundinho para vocês tirarem o print. Ok, bora para a próxima questão. O tanque de água de determinado caminhão autobomba tem o formato de um cilindro deitado. O cilindro deitado é assim. Um cilindro deitado de raio R e comprimento L. Após determinada operação, o volume de água restante do tanque tem a altura de R, a metade do raio, né? No caso aqui, ó, o que ele quer dizer? Vai ter aqui um cilindro, certo? Deitado, de raio R e distância, né? O comprimento aqui, ó, L. Beleza. Aí ele fala o seguinte, ó, que a água ficou na metade aqui do raio, né? Aqui, ó. Isso aqui é a nossa água. Bom, depois de fazer uma operação, a água ficou na metade. Não é assim? Metade do raio. Considerando essas informações, assinale a opção que apresenta o volume de água no tanque após a operação. O que ele quer saber? Ele quer saber o volume, não é assim? Como é que calcula o volume de uma figura de um sólido? Bom, eu calculo a base, né, aqui, ó, a base, vezes a altura. Beleza. Então, a primeira coisa que precisamos saber é a base, certo? Pegando essa parte aqui desse cilindro, colocando aqui de frente para entender melhor, o que ele deu para a gente aqui, ó? Ele deu uma distância, ele deu o nosso raio, né, assim, ó, vai estar o raio aqui, e ele disse que a água vai estar na metade do raio, certo? Tá bem aqui, ó. Aí ele disse que aqui é raio sobre 2 e aqui é raio sobre 2. Beleza? Isso aqui, aqui é uma abertura, certo? Temos aqui uma abertura angular. Uma abertura angular, tá aqui. Em que essa abertura angular a gente vai chamar de beta, certo? O nosso raio está dividindo essa abertura em duas partes iguais. Então, o nosso beta vai ser igual a 2 θ. Ok? Vai ser igual a 2 θ. Agora, vamos entender uma coisinha. Se eu quiser encontrar só o volume da água aqui, né, no caso, encontrar a área aqui, para depois multiplicar pelo comprimento, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a área de toda essa figura aqui, essa abertura angular, né, essa parte do corpo redondo, certo? E tirar esse triângulo, ok? Então, primeiro que eu preciso saber, eu preciso encontrar a área dessa parte circular, ok?
Vamos entender melhor aqui, ó. Então, o que acontece? A gente vai ter aqui o nosso r ao quadrado, um ângulo θ aqui. A gente já viu que esse θ, que o beta, que é a soma desses dois ângulos aqui, ele vai ser 2 vezes θ, ok? E o que que ele fala? E agora vamos observar aqui, ó. Essa distância, essa abertura aqui, ela liga de um ponto, certo? Ela liga de um ponto aqui, da borda dessa circunferência, e vai até o centro aqui. Bom, o que faz isso é o nosso raio, ok? Então a gente já tem o nosso raio. Agora observe uma coisinha. Toda vez que eu for encontrar, quiser encontrar alguma coisa, alguma área de um corpo redondo, eu preciso saber a angulação em que ele está sendo aberta, ok? Então eu preciso encontrar esse θ aqui. Como é que eu encontro esse θ? Bom, eu tenho aqui o nosso cateto, isso aqui, eu sei que isso aqui é um triângulo retângulo, então vamos ter aqui o cateto adjacente, ou seja, é o lado que está construindo o ângulo junto com a hipotenusa, eu também tenho a hipotenusa. Qual é a fórmula trigonométrica em que eu uso cateto adjacente com a hipotenusa? É o cosseno. Então vou ter aqui, ó, o cosseno de θ vai ser igual ao cateto adjacente, no nosso caso, r sobre 2, dividido para a nossa hipotenusa, no caso r, certo? Como aqui não tem nada embaixo, eu vou colocar o 1, porque r dividido para 1 também é r. Tá, mas para que eu fiz isso? Porque é o seguinte, ó, divisão entre duas frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Ó, corto esse r com esse r, eu vou ter o cosseno de θ é igual a 1 sobre 2, que foi o que restou aqui. Bom, qual é o ângulo cujo cosseno é 1 sobre 2? Bom, a gente já sabe lá em ângulos notáveis que é 60 graus. Então, o ângulo de 60 graus, o cosseno dele é 1 sobre 2. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ó, é 60 graus. Ok. Sendo assim, o nosso beta, como eu sei que ele é 2 vezes o ângulo θ, né, assim, então 2 vezes 60, 120 graus. Beleza. Já temos essa abertura aqui, ó. Já temos toda essa abertura, que eu sei que é 120. O que é que preciso fazer agora? Agora vamos entender uma coisinha. Para que é importante saber essa abertura? Se eu quisesse calcular, né, a área de toda essa figura circular aqui, ó, né, de todo esse círculo, como é que eu faria? Eu faria π vezes, vou botar aqui embaixo para mim, π vezes o raio ao quadrado. Mas só que um círculo completo, ele vai possuir um ângulo de 360 graus, porque é uma volta completa, ok? Agora é o seguinte, qual é a fórmula que eu vou usar quando esse ângulo é apenas 120 graus? Aplicando aqui meio pelos extremos, eu vou ter igual a 360 graus x vezes 120 graus π r ao quadrado. Esse 360 passa dividindo, eu vou ter aqui, ó, 120 graus πr ao quadrado dividido para 360 graus. Sendo assim, eu posso simplificar esse 360 por 120, né, assim? Eu vou ter quanto? Eu vou ter apenas que x é igual a π r ao quadrado dividido por 3, né, assim? Pronto. Simplifiquei, já achei aqui a fórmula que calcula toda essa área aqui. Só que eu não quero toda essa área, eu quero apenas essa parte de baixo, né? Assim, eu quero apenas essa parte aqui de baixo. Então, o que acontece? Eu preciso tirar esse triângulo. Bom, como é que eu calculo a área de um triângulo? Vou pegar outra cor aqui.
A área de um triângulo, ele vai ser igual a base, né? Tamanho da base vezes a altura, dividido por 2. Tranquilo? A base vezes a altura, dividido por 2. Bom, quanto é a base? A base, eu vou ter que encontrar agora essa distância aqui. Ok? Vou ter que contar essa distância. Isso aqui é a nossa base do triângulo. O que acontece é o seguinte. Essa linha aqui, ó, que está formando os triângulos, ela divide... Vou apagar aqui para ficar melhor. Ela divide aqui, ó, em dois triângulos retângulos, assim, esse triângulo maior em dois triângulos retângulos, em que a gente tem a hipotenusa. Eu quero achar aqui, ó, tem a hipotenusa, eu quero achar esse valor aqui, vamos chamar de y, para não confundir com o outro. A gente vai ter que encontrar agora nosso y. Bom, se eu quero encontrar, certo? Se eu quero encontrar, vou botar aqui, b vezes h dividido por 2. Isso aqui é a área do triângulo. A área do triângulo. Eu quero encontrar agora o que? O y, não é assim? O nosso y aqui está sendo o cateto oposto. Bom, eu tenho a hipotenusa, tenho o cateto oposto, posso aplicar aqui o seno. No nosso caso, a gente já sabe que agora é o seno de 60 graus. Vai ser igual ao raio, né, que é a hipotenusa, o y, né, no caso aqui, dividido pela hipotenusa, que é r. Tranquilo? Bom, o seno de 60, lá em ângulos notáveis, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Sendo assim, posso aplicar um meio pelos extremos aqui. Eu vou ter aqui 2y vai ser igual a raiz de 3 r. Né? Raiz de 3 raio. Isolando aqui o y, eu vou ter raiz de 3 r dividido por 2. Pronto. Aqui já peguei a nossa base, né? Assim, base, na verdade, só a parte desse triângulo. Só que a base é 2 vezes essa medida. Então, a nossa base vai ser igual a 2 vezes raiz de 3r por 2. Cancela esse com esse, a nossa base vai ser igual a raiz de 3r. Bom, substituindo aqui na área do triângulo, a gente vai ter que a base é raiz de 3r vezes a altura. Bom, a altura a gente já tem aqui, ó. A altura, ele disse que essa distância daqui até aqui, ó, é o raio, metade do raio, né? Raio sobre 2. Nesse caso, vai ficar r sobre 2 dividido por 2. Tranquilo? Vamos colocar um aqui embaixo. Bom, vamos ter aqui, ó, AT, certo? Vai ser igual a r, raiz de 3, r vezes r ao quadrado, dividido por 2. Observe uma coisinha, ó. Vou ter aqui uma divisão entre duas frações, que é 1, viu, gente? Vezes, repete a primeira, raiz de 3, r ao quadrado, dividido por 2, e inverte a segunda. Quem está embaixo aqui, ó, é o 1, e para cima, o 2 é para baixo. Beleza. Nesse caso, a área do triângulo vai ser igual a raiz de 3r ao quadrado dividido por 2 vezes 2, 4. Pronto. Encontrei a área do triângulo, encontrei aqui de boa. O que é que eu vou acontecer agora? Agora eu vou calcular essa área aqui, certo? Como é que calcular a área só da água que eu quero, né? Assim, só da água. Vai ser a área dessa figura circular, no caso a gente encontrou que era o x, que é h. Vamos passar aqui vamos colocar bem aqui. Vou até trocar a caneta para não confundir. Vou botar esse roxinho aqui. O que a gente vai ter? Vai ser a área que a gente encontrou, πr ao quadrado dividido por 3, ok? Menos a área do triângulo, raiz de 3r ao quadrado dividido por 4. Bom, o que os dois têm em comum? Os dois têm em comum aqui, ó,
o r ao quadrado. Então, vou isolar aqui, ó, r ao quadrado vai ser igual a... Tirei o r ao quadrado, ficou π sobre 3. Tirei o r ao quadrado, ficou raiz de 3 quarto. Beleza. Só que é o seguinte, se eu quiser encontrar o volume de toda aquela figura, eu vou ter que multiplicar pelo comprimento agora, né? Porque isso aqui é a nossa área da base. Então, vamos multiplicar a área da base vezes o comprimento. O comprimento é L. Então, R ao quadrado vezes L vai ser igual a π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 4. Pronto, está aqui a nossa fórmula, que vai indicar o volume. Que no caso é a nossa letra A. Prontinho? Um minutinho para tirar o print. Vamos para a próxima questão. Um grupo de resgate precisou fazer uma trilha de 3 dias completos para chegar ao local de destino. Em virtude do cansaço acumulado, a cada dia o grupo caminhou 20% a menos da distância caminhada no dia anterior. Se o grupo nunca parasse, gente, tem que cuidar nisso aqui, ó. Nunca parasse de caminhar, considerando-se que caminhasse a uma taxa de 20% a menos, que é o que está dizendo ali atrás, que no dia anterior, ele caminharia um total de 100 km. Ok. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, ao final do terceiro dia, eles caminharão... Bom, o que acontece? Vamos supor o seguinte, no primeiro dia, eles andaram o valor X, certo? No segundo dia, eles andaram 20% a menos. Gente, se eles andaram 20% a menos, então eles andaram 80%, certo? 80% de X, assim, daquele valor que eles andaram no primeiro dia. 80% é 80 por 100. Cancela, cancela. Vou ter que, eu posso simplificar aqui, vai ficar melhor. Posso dizer que vai ser 4 sobre 5. Tranquilo? Então, aqui eu vou ter 4 sobre 5 de x, né? Vezes o x, que é o valor que eles andaram anterior. Pronto. No próximo dia, no terceiro dia, no caso aqui, ele vai andar o quê? Vai andar menos, vai dar só 80% do que tinha andado. Ou seja, vou multiplicar de novo aqui, ó. O 4 vezes 5 vai dar, que esse aqui é 80%, que a gente já encontrou, vezes o valor anterior, que é 4 por 5x. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25x. Beleza. 16 por 25x. Pronto, tá aqui nossos 3 dias. Beleza. Observa uma coisinha. Isso aqui está aumentando, né? Assim, está aumentando sempre em uma razão. Que razão é essa? Está aumentando, está multiplicando, né? No caso aqui, ó. Ele está multiplicando por 4,5, que é 80%, né? Sempre vai multiplicar por 80%. O próximo, né? Multiplica o anterior por 80% e encontra o próximo termo. Nesse caso, isso aqui é uma PG. Ok? Por que uma PG e não PA? Tem uma razão, está aumentando de forma contínua, beleza. Então ele vai ser uma progressão. Assim, vou ter dois tipos de progressões. As progressões aritméticas, as chamadas PA, e as progressões geométricas. As progressões aritméticas é quando esse aumento está relacionado ou à adição ou à subtração. No caso, se eu fosse só adicionando mais 2, mais 2, mais 2, como por exemplo, se eu tivesse uma progressão aritmética, certo? E que tivesse assim, ó, 2, no outro dia foi 4, no outro dia foi 6, no outro dia foi 8. Ó, tá aumentando aqui, ó, de 2 em 2. Se tá aumentando, é uma PA, ok? É uma progressão aritmética. Se tá multiplicando, né, se a progressão acontece de forma multiplicativa, então ela vai ser uma progressão geométrica. A gente está vendo aqui que está sempre multiplicando, que foi o que a gente fez aqui, né? Foi o que a gente fez aqui. Está sempre multiplicando por 4,5. O que isso quer dizer? Que 4,5 é a nossa razão. Beleza. Agora vamos observar uma coisinha. Ele fala o seguinte, ó.
Se o grupo nunca parasse, gente, se nunca reparar, então vai ter infinitos dias, né? Assim? Então nunca vai parar, indica infinito. Então isso aqui é uma PG infinita. Ok? É uma PG infinita. E o que ele fala? Que somando todos os termos dessa PG infinita, eles encontraram o quê? Eles encontraram 100 km, que ele fala aqui, ó. Encontraram 100 km. Ou seja, é igual a soma de todos os termos dessa PG infinita, lembra disso, é infinita, é igual a 100. Bom, qual é a fórmula da PG, da soma dos termos da PG infinita? Não é assim? Vai ser o seguinte, ó, vai ser a soma da PG infinita é igual a S, né, assim, S é igual a primeiro termo, A1, dividido por 1 menos a razão. Tá, mas para que isso é importante? Porque é o seguinte, ó, eu quero encontrar a soma, né, assim, que ele quer saber se eles andaram até o terceiro dia, ao final do terceiro dia, então eles andaram no primeiro, no segundo e no terceiro. Vai ser a soma dos três, assim. E para isso eu preciso saber quem é esse x aqui. Então, para encontrar o x, basta fazer o seguinte, ó. O primeiro termo é o próprio x. Então, vai ficar x dividido para 1 menos, quem é a razão? 4 sobre 5. Beleza. Sendo assim, a nossa soma vai ser igual a x dividido por 1 menos 4,5 vai ser igual a 1,5. Ok? Gente, fazendo de novo, divisão de frações, porque eu sei que isso aqui é igual a x sobre 1, dividido por 1 sobre 5. O que acontece? Vou pegar aqui, ó, conserva a primeira, x sobre 1, vezes, inverte a segunda, 5 sobre 1. Bom, isso aqui, 1 embaixo não vai valer nada, então vai ficar só 5x. Só que observa uma coisinha, essa soma eu já tenho, que é 100. Então vai ficar 100 é igual a 5x. Beleza? Passando dividindo, o nosso x é igual a 100 dividido para 5, 20. Ok? Beleza, nosso x é 20. Agora basta apenas eu somar esses três. Saber quem é o A1, quem é o A2 e quem é o A3. Como é que eu faço isso? Vou pegar lá o primeiro. O primeiro é 20. Mais, quem é o segundo? É 4 sobre 5 vezes 20. Mais o terceiro é 16 sobre 25 vezes 20. Pronto. Nesse caso, eu vou ter 20 mais 4 vezes 20 dá 80, né? Assim, 80 dividido para 5, eu vou ter 16. Pronto. 16 sobre 25 vezes 20, eu vou ter igual a 12,8. Somando tudo, eu vou ter igual a 20 mais 16, eu vou ter 36, mais 12,8, 48,8. E está aqui a nossa resposta, letra A, 48,8. Beleza? Vamos para a nossa última questão. É uma questão gigantesca. Como eu falei, a Sebrasp ela gosta de usar essas questões com enunciados muito grandes, certo? E é uma questão que vai dar um pouquinho de trabalho. Então vamos lá. Essa questão, se eu não me engano, foi a questão que foi entrado, né? Que ela tem que ser anulada, né? Assim, anulada. Agora a gente vai entender o porquê. Em uma simulação de incêndio, determinado bombeiro em treinamento está aprendendo sobre o uso de mangueira do combate a incêndios. Seu instrutor pede que lance jatos de água enquanto varia o ângulo, tá aqui o ângulo, né? Enquanto varia o ângulo alfa de inclinação do bico da mangueira em relação ao chão, considerando o plano e horizontal. Enquanto o bombeiro executa as ordens, o instrutor também explica que
Desconsiderando-se a resistência do ar, o movimento vertical do jato de água é regido pela função quadrática, ó, a função quadrática aqui, beleza? Vamos só organizar aqui. A função quadrática y de t é igual a y de 0, né, y0, mais v0, seno de alfa, t, né, menos gt ao quadrado, gt ao quadrado, porque ele não foi, dividido por 2. Beleza, essa aqui é a nossa fórmula, nossa função, em que y0 é a altura do bico de mangueira em relação ao chão, v0 é a velocidade do jato do bico de mangueira, e g é a constante gravitacional. O bombeiro segura o bico da mangueira à altura de 120 centímetros do chão. Ou seja, ele já deu aqui o nosso y0. É 120 centímetros no chão. Assim, do chão. A velocidade com que o jato de água sai é igual ao nosso V0 aqui, ó. É igual a 18,78 metros por segundo. E a constante gravitacional é aproximadamente... Agora, pense numa sacanagem foi essa. Olha o tamanho dessa gravidade, né? Força gravitacional. Os caras nem arredondaram para 10, que é o mais comum, né? Ou podia botar menos 9,8. Mas, ok, bora lá. Bom, primeira coisinha que eles pedem aqui é o seguinte, ó. Considerando as informações a seguir, assinale a opção que apresenta a altura vertical com relação ao chão em que o jato irá atingir o ângulo de 75 graus. Não é nenhum ângulo notável. Então, no nosso caso aqui, ó, o ângulo é um ângulo de 75 graus. Beleza. É um ângulo de 75 graus. Tá. Gente, primeira coisa, o primeiro passo foi o seguinte. Vamos organizar essa função que ele deu. Por quê? Eu sei que uma função f de x vai ser igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, nos casos aqui, o nosso x é o t, não é assim? Nesse caso, o y dt é igual a... Primeiro, quem está ao quadrado é o menos g sobre 2. Então, vai ficar menos g sobre 2 de t ao quadrado, mais... Quem é o próximo aqui que vem acompanhar de t? Está aqui, ó. É esse daqui. Então, v0 seno de alfa t mais o que sobrou, y0. Pronto, organizamos aqui. Tá, mas para que isso é importante? Porque é o seguinte, ó. Como é que eu... bora observar aqui, ó. Isso aqui, ele vai dar uma parábola, né? Assim, no gráfico vai dar uma parábola. E o que acontece? Toda vez em que o A é negativo, a parábola vai fazer esse formato aqui, certo? Ela vai fazer esse formatinho, vai ter a concavidade voltada para baixo. Se fosse positivo, seria para cima. Nesse caso aqui é negativo, né? Que está menos aqui. Se é negativo, o que acontece? A maior altura, se a gente considerando aqui, né? No caso, a altura é y, que a gente tem aqui. A maior altura vai ser quando estiver bem aqui, ó. Quando o x estiver bem aqui, ó. Quando o y, né, no caso, estiver bem aqui. Ou seja, é o nosso y vértice, é o vértice aqui dessa parábola, né? Assim, o ponto mais alto aqui é o YV. Tá, como é que a gente calcula o YV? O y do vértice, ele vai ser igual a menos delta dividido por 4a. Prontinho. Aqui já temos a forma que vamos trabalhar, certo? Vamos trabalhar. Passar para outra link. Ok, bora passar aqui. Nesse caso, o nosso y vértice, ele vai ser quem?
O menos delta é menos b ao quadrado, né? B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Tranquilo? Dividido por 4 vezes o A. Esqueci de botar o Azinho. Ah, tá ali já. 4 vezes o A. Ok. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quem é o B, quem é o A e quem é o C. Não é assim? Bora lá organizar aqui, ó. Quem é o B? Deixa eu botar aqui do ladinho aqui. O nosso A, voltando lá para V, é quem? É menos G sobre 2. O nosso B, ele vai ser um pouquinho maior. Vai ser igual a V0 seno de alfa. E o nosso C é o Y0. Ok. Agora vamos só substituir aqui, ó. O Y do vértice vai ser igual a menos. Quem é o B? Bom, o B é V0 seno de alfa. Tudo isso aqui vai ficar ao quadrado, menos 4 vezes o A, que no caso é menos G ao quadrado, sobre 2, vezes o C, Y0. Tudo isso dividido por 4 vezes menos G sobre 2. Sendo assim, o nosso Y vértice aqui vai ser como? Vai ser igual a menos V0, né? Assim, ó, V0 ao quadrado, seno de alfa ao quadrado, menos com menos dá mais, 4G sobre 2, Y0, tudo isso dividido por menos 4G sobre 2. Beleza. Bora partir para o abraço, né? Assim? Y do vértice vai ser igual, esse menos aqui cancela com esse, V0 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, mais 4 de para 2 dá 2G. Assim, eu vou ter 2G. Beleza. Y0. Y0. Tudo isso dividido por 2G. Ok. Bora separar essa parte bem aqui. Ó. Vai ficar YV é igual a V0 ao quadrado. V0 ao quadrado. Seno de alfa. Tudo isso ao quadrado. Botar assim fica melhor. Dividido por 2G. Aqui eu vou ter 2G, Y0, dividido por 2G. Corta esse com esse. Vamos ter aqui que o nosso, puxando para cá, nosso Y do vértice é igual a V0 ao quadrado, seno de x ao quadrado, certo? Sobre 2G mais Y0. Agora vamos ao seguinte, ó. A gente já tem quem é o nosso V0, quem é o Y0 e quem é o nosso G, né? Assim? Nossa gravidade. O que a gente não tem ainda é o seno ao quadrado do alfa, né? Assim? Seno ao quadrado do alfa. Então vamos encontrar aqui primeiro o seno ao quadrado do alfa. O alfa a gente já tem que é 75. Bom, 75 é complicado para a gente mexer, né? Então a gente precisa primeiro saber, como não é um ângulo notável, a gente precisa primeiro encontrar esse ângulo, né? Assim, quanto é que é esse ângulo seno de alfa, né? Assim? Ou seja, o alfa é 75. 75 é 30 mais 45. Ok? Aí vamos lá na formulazinha, ó. Cosseno de A, ou seja, o cosseno de 30
graus, vezes o cosseno, vezes o seno de 45, beleza? Depois, eu venho aqui, ó, e faço mais o cosseno de 45 vezes o seno de 30, certo? Eu acho que vocês estão acostumados ao cosseno A, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, né? Mas, bora organizar aqui então. Seno de 75 vai ser igual a... O cosseno de 30, a gente já tem, que é raiz de 3. Bora só organizar isso aqui. Bora colocar aqui do jeito que vocês conhecem, do jeito que é mais fácil. É seno de 30 vezes o cosseno de 45 mais o seno de 45 vezes o cosseno de 30. Ok. Sendo assim, o seno de 75 graus vai ser igual ao seno de 30, a gente já tem, que é 1 sobre 2. É um ângulo notável, né? Vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Mais o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, que ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Resolvendo aqui, nosso seno de 75 vai ser igual a raiz de 2, né? 1 vezes raiz de 2 sobre 4, mais 2 vezes 3, continua sendo raiz, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Beleza. Encontramos aqui já o nosso seno de 75. Só que ele fala o seno ao quadrado de 75. Bom, o seno ao quadrado de 75 graus, a gente sabe que isso aqui vai ser um pulo notável, ou seja, é a ao quadrado, raiz de 2 sobre 4 ao quadrado, mais 2 vezes o a, raiz de 2 sobre 4, vezes raiz de 6 sobre 4, mais o segundo, né, o b ao quadrado, raiz de 6 sobre 4 ao quadrado. Resolvendo aqui, nosso seno de 75 ao quadrado, certo? Vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado é 2. 4 ao quadrado, 16. Mais, esse aqui eu posso simplificar, né? Assim, simplificar esse com esse. Eu vou ter 2 vezes 6, vai dar 12. Raiz de 12, aqui vai ficar 2, né? Aqui fica 2. 2 vezes 4, 8. Ok? Mais a raiz de 6. Raiz de 6 ao quadrado é 6. 6. 4 ao quadrado é 16. Ok. Sendo assim, o nosso seno de 75 graus ao quadrado vai ser igual a quanto? Esse daqui soma com esse, né? Assim, ó. Base igual, conserva a base e soma, ou conserva o denominador e somos os numeradores. 2 mais 6, 8, mais raiz de 12 por 8. Raiz de 12 é a mesma coisa de raiz de 4 vezes... Não, raiz de 12, ó, vou botar aqui separadinho. Raiz de 12 é igual a raiz de 4 vezes a raiz de... de 3. Nesse caso, raiz de 4 existe. 2 sobre 3. Então, vou botar aqui 2 sobre 3. Posso simplificar esse com esse e posso simplificar esse com esse, que vai dar 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 4. Grande, hein? Vamos continuar. Agora, sabemos que a fórmula que a gente encontrou é y, né, assim, y do vértice
é igual, bora voltar, V0 ao quadrado, ok? V0 ao quadrado, seno de alfa ao quadrado, dividido por 2g, certo? Mais y0. Ok. Agora vamos só substituir lá. Eu não vou voltar, já tenho anotado aqui já para poder... não precisava ficar voltando, que essa questão é grande. Então, nesse caso, vai ter o quê? Ó? Y do vértice vai ser igual... O V0 a gente já tem, que é 18,78 ao quadrado, vezes o seno de alfa ao quadrado, a gente já tem, que ele deu 1 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 4, que foi o que a gente acabou de calcular. Tudo isso dividido para 2 vezes, agora vem a gigantesca gravidade, 79,69. Mais o y0 também nos deu, que é igual a 1,2. Tá, gente, por que deu 1,2? Ele deu 120 centímetros. Tudo aqui está em metro. Transformando 120 centímetros em metro dá 1,2 metros, porque eu sei que 100 centímetros é 1 metro. Ok. Continuando, o nosso y do vértice vai ser igual a 18,78 ao quadrado é igual a 352,6884. Ok? Então, bora lá. Continuando, esse aqui continua a mesma coisa. 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 4, porque tem muito que se fazer com ele. Dividido por 2 vezes essa gigantesca gravidade, vai dar 19,5938 mais 1,2. O que acontece? Gente, pelo incrível que pareça, a divisão desse daqui, certo? Vou pegar outra coisinha aqui. A divisão desse daqui por esse dá 18. Sendo assim, nosso y do vértice vai ser igual a 18, 1 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 4, certo? Mais 1,2. Aplicando aqui, ó, chuveirinho, né? A gente já conhece. Vai ser quem? Y do vértice vai ser igual a 18 vezes 1, dá 18. Dividido para 2, vai dar o nosso querido 9. Ok? Mais 18, raiz de 3, vai dar 18 raiz de 3. Dividido para 4, eu posso encontrar aqui, ó, 4,5 raiz de 3. Por último, mais 1,2. Vou apagar isso aqui. O y do vértice vai ser igual a 1,2 mais 9 é igual a 10,2 mais 4,5 raiz de 3. Pronto, tá aqui. Só o que acontece lá no gabarito, ele diz que dessa prova aqui, ele diz que é a letra A, ou seja, é para ser 19,2, 4,5 raiz de 3. O que acontece? A gente encontrou basicamente quase tudo. A diferença é que lá está 19 e a gente encontrou 10. Assim, a gente encontrou 10 aqui, ó. Tá aqui. A gente encontrou 10. Por isso que essa questão não deve ser anulada. Houve, não sei se foi um erro de digitação, em que o 19 lá, né, o que é para ser 10, foi escrito 19. Mas lá no gabarito, daqui a nossa letra A. Ou seja, não tem a resposta,
né? A resposta não é nenhuma das alternativas. Logo, essa questão tem que ser anulada, que foi que vocês entraram em recurso. Assim espero. Ok, galera? Então é isso aí. Um minutinho para tirar o print. Ok. De novo. É uma questão gigantesca, ok? A CESP, ela gosta de trabalhar com essas questões que não são difíceis de resolver, mas são cansativas. Mas é isso aí, ok? Diferente da de soldado, essa prova de cadete, ela precisou de um pouquinho mais de conhecimento de matemática, ok? Então, galera, ó, aqui na tela temos o Instagram ou Instagram da página, certo? Do Só Exatas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar lá e perguntar ou deixar nos comentários. Se gostou, dê aquele likezinho maroto para ajudar no canal, ok? Se precisarem de mais alguma ajuda, pode perguntar, ok? O que acontece? Se quiserem, lá na prova de cadete, teve a prova de física, né? Assim, a prova de física e a prova de química. Se necessitarem, se quiserem fazer a correção, vocês podem deixar no comentário ou falar lá no Instagram da página, ok? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo e espero que tenha gostado. Até a próxima!